O dinheiro, alguns possuem, outros não ou alguns o dominam, enquanto muitos ainda estão atrás dele. Você pode encarar o dinheiro como apenas números em planilhas, cálculos matemáticos ou uma questão a ser resolvida, mas as decisões financeiras mais importantes são tomadas longe das calculadoras, em torno de mesas de jantar, influenciadas por ego, orgulho, medo e histórias pessoais. A verdadeira natureza do dinheiro está no equilíbrio entre a lógica fria de uma planilha e a complexidade da natureza humana. Quando se trata de dinheiro, somos seres intrincados, e o sucesso financeiro depende menos de quanto sabemos e mais de como agimos. Este vídeo foi inspirado no notável livro de Morgan Housel, *A Psicologia do Dinheiro*. Vamos explorar o lado humano e curioso do dinheiro. Seu DNA financeiro mostra que você não é irracional. Cada um de nós vem de diferentes épocas, com pais que ganharam rendas distintas, tinham valores variados, viveram em contextos diferentes e foram influenciados por incentivos e oportunidades específicos. Isso resulta em experiências únicas em relação ao dinheiro. Considere o mercado de ações e a inflação. Daqueles nascidos em 1970 testemunharam um aumento quase 10 vezes maior no S&P 500 durante sua juventude, o que formou uma visão positiva do mercado e maior inclinação para investir. Por outro lado, os nascidos nos anos 1950 vivenciaram um mercado estagnado nesse mesmo período, gerando uma visão mais negativa e menor disposição para investir. Já os que cresceram nos anos 1960 enfrentaram alta inflação, desenvolvendo maior consciência e uma percepção mais negativa sobre seus efeitos. Os nascidos na década de 1990, por sua vez, viveram em um contexto de inflação relativamente baixa, o que resultou em menor preocupação e menos atenção ao tema. As experiências vividas durante a formação moldam profundamente as atitudes e comportamentos financeiros. As pessoas justificam suas decisões financeiras com base nas informações disponíveis na ocasião e em sua visão de mundo, construída a partir de experiências de vida e lições transmitidas pela família. Mesmo quando desinformadas ou cometendo erros, suas escolhas fazem sentido para elas no momento, alinhando-se à sua narrativa pessoal. Segundo Housel, embora muitos façam coisas aparentemente irracionais com dinheiro, ninguém é o louco. Cada indivíduo possui uma perspectiva única e, como não há um método universalmente correto de gerenciar finanças, nossas decisões refletem nossas vivências. As escolhas financeiras raramente são puramente lógicas, elas são profundamente influenciadas por experiências pessoais. Assim, desconfie de conselhos financeiros genéricos, pois o que parece lógico para uns pode ser razoável para outros. Sobre o tempo e o impacto do longo prazo, Warren Buffett é frequentemente lembrado como um dos maiores investidores da história. Curiosamente, 81,5 bilhões dos 84,5 bilhões de sua fortuna foram acumulados após os 60 anos. Housel aponta que muitos negligenciam um fato simples: o sucesso de Buffett não vem apenas de sua habilidade como investidor, mas de ter começado cedo, ainda criança. Buffett iniciou sua trajetória financeira aos 10 anos, aproveitando o poder dos juros compostos. O que é esse poder? Se você investir $1.000 com uma taxa de 8% ao ano, seu investimento renderá $80 no primeiro ano. No segundo ano, com o total de $1.080, o rendimento será de $86,40. O efeito acumulativo se amplifica ao longo do tempo. Imagine se Buffett tivesse seguido o caminho típico de jovens de 20 anos, gastando mais com viagens e carros. Se ele tivesse começado com $25.000 aos 30 anos e investido até os 60 anos, mesmo com os mesmos rendimentos anuais de 22%, sua fortuna seria de cerca de 11,9 milhões, bem distante dos 84,5 bilhões atuais. O segredo do sucesso de Buffett está no tempo e no efeito dos juros compostos. Para ilustrar, Jim Simons, um gestor de fundos que obteve um impressionante retorno médio anual de 66% desde 1988, acumulou uma fortuna de 21 bilhões, 75% menor que a de Buffett. Isso se deve ao fato de Simons ter começado a investir mais tarde, aos 50 anos, tendo menos tempo para aproveitar os efeitos do crescimento acumulado. Por fim, o pessimismo muitas vezes domina nossas percepções sobre dinheiro. Enquanto o otimismo reflete a crença de que as coisas tendem a melhorar com o tempo,
O pessimismo atrai mais atenção porque mais notícias são rápidas e chamativas, enquanto progressos positivos são lentos e discretos. Uma queda de 40% no mercado em 6 meses atrai atenção imediata, mas um ganho de 140% ao longo de 6 anos passa despercebido. Apesar disso, é importante lembrar que, ao longo do tempo, os avanços geralmente superam os retrocessos. Um resultado positivo geralmente está ao nosso favor, mesmo quando vemos notícias sobre quedas no mercado de ações, problemas econômicos ou outras questões financeiras. Lembre-se de que as coisas tendem a melhorar ao longo do tempo. Não permita que o apelo do pessimismo obscureça seu julgamento. Um otimismo equilibrado, baseado na realidade e analisado em uma perspectiva de longo prazo, pode ser mais racional para o sucesso e revelar oportunidades que uma visão pessimista não permite enxergar. Em 1968, havia cerca de 300 milhões de jovens em idade escolar no mundo. Desses, apenas 300 frequentavam uma escola em Seattle chamada Lakeside. Essa escola, única no mundo na época, teve um professor com a visão de alugar um computador, o Teletype Model 30, um equipamento avançado até mesmo para estudantes de pós-graduação. Para um aluno em particular, isso mudaria tudo, e Bill Gates. De 300 milhões para 300 estudantes, em 1968, havia uma chance em 1 milhão de um jovem ter acesso a um computador na escola. Gates e seu colega Paul Allen usariam essa oportunidade para criar a Microsoft. Mesmo com a genialidade e dedicação de Gates, o fato de estudar em Lakeside deu-lhe uma vantagem competitiva rara. Em 2005, ele afirmou que, sem Lakeside, não haveria Microsoft. No entanto, há um terceiro personagem nessa história pouco mencionado, Kent Evans, colega brilhante de Gates e Allen, que também tinha o potencial de ser um dos fundadores da Microsoft. Contudo, isso não aconteceu, pois Kent perdeu a vida em um acidente de montanhismo antes de terminar o ensino médio. A probabilidade de um estudante morrer em um acidente assim é tão rara quanto a de ter acesso a um computador naquela época. Essa história ilustra o papel do acaso e do risco em nossas vidas. A sorte e o risco, como ventos e ondas, influenciam o rumo de um barco à vela. Embora o marinheiro controle o leme, os fatores externos muitas vezes determinam o curso e a velocidade. A busca pelo sucesso é repleta de altos e baixos, e reconhecer a influência da sorte e do risco nos ajuda a tomar decisões financeiras com mais humildade e perspectiva. Não atribua seus sucessos ou fracassos apenas às suas ações. Reconheça o impacto da sorte e do risco, e, ao aprender com outros, tente absorver padrões amplos em vez de se concentrar em exemplos extremos que envolvem muita sorte ou risco, pois esses casos são difíceis de replicar. As pessoas buscam riqueza para serem felizes, mas, segundo Ouzel, a verdadeira chave para a felicidade é ter controle sobre o seu tempo e fazer o que você quer, quando quiser, com quem desejar, pelo tempo que for. Apesar de se tornarem mais ricas, muitas pessoas acabam trabalhando mais e tendo menos controle sobre suas vidas. Estudos mostram que controlar seu tempo é o maior indicador de bem-estar, mais importante que salário, tamanho da casa ou prestígio profissional. A maior recompensa que o dinheiro pode proporcionar é a liberdade de tempo. Buscar riqueza sem valorizar o tempo é como encher um balde com um buraco e, por mais que acumule, continuará vazando. Da mesma forma, acumular dinheiro sem tempo para desfrutá-lo não trará felicidade duradoura. Invista seu dinheiro de maneira a conquistar maior controle sobre sua rotina, pois a liberdade vale mais que qualquer posse material. Um exemplo de sucesso associado ao acaso vem de Beggin, um dos maiores negociantes de arte de todos os tempos, que acumulou uma impressionante coleção de obras, incluindo Picasso e Matisse. Em 2000, ele vendeu parte de sua coleção por mais de 100 milhões de euros. Mas qual foi o segredo? Segundo uma pesquisa da Horizon, grandes investidores em arte compram vastas coleções e as mantêm por longos períodos, esperando que algumas poucas obras se tornem valiosas. Não se trata de estar certo o tempo todo, mas de ter um portfólio diversificado e aguardar os grandes acertos. Mesmo que 99% das obras adquiridas por Beggin tenham tido pouco valor, o 1% restante, como os trabalhos de Picasso, foi suficiente para garantir sua fortuna. Esse conceito de long tail também é aplicável a negócios e investimentos. No capital de risco,
por exemplo, a maioria das startups falha, mas algumas poucas alcançam retornos expressivos, compensando as perdas. A Amazon é um exemplo clássico, em 2018, foi responsável por 6% dos retornos do S&P 500, mesmo sendo apenas uma empresa. Seu crescimento foi impulsionado por dois grandes sucessos, a Amazon Prime e a AWS. Esses produtos superaram os fracassos da empresa, como o Fire Phone. Após o desastre do Fire Phone, Jeff Bezos afirmou que estavam trabalhando em fracassos ainda maiores, pois entendia que erros são aceitáveis quando o processo produz os 1% de eventos excepcionais que sustentam tudo. Esses eventos são frequentemente contraintuitivos, mas essenciais para o sucesso. Muitos dos sucessos que admiramos são invisíveis em seu processo, pois enxergamos apenas o produto final e não as falhas e tentativas que o antecederam. Ouzel, em seu livro, usa o exemplo de um comediante de stand-up. Ao assistir a um especial na Netflix, você pode pensar esse comediante é incrível e hilário. No entanto, o que você não vê são os testes e erros, as piadas que não funcionaram e foram experimentadas em pequenos clubes ao redor do país antes do especial. O especial na Netflix é o 1% de piadas bem-sucedidas que realmente fizeram as pessoas rirem, enquanto 99% das tentativas provavelmente foram medianas. No mundo dos investimentos, mesmo com a prevalência dos eventos de long tail ou caudas longas, tendemos a ignorá-los. Quando algo dá errado, frequentemente reagimos de forma exagerada. Ao entender que esses eventos impulsionam tudo nos negócios, finanças e investimentos, percebemos que muitas coisas podem falhar antes que algo dê certo. Por exemplo, entre quase 500 ações escolhidas por Warren Buffett, apenas 10 foram responsáveis pela maior parte de sua fortuna. Bons investidores acertam cerca de metade das vezes, bons líderes também tomam decisões corretas em cerca de 50% dos casos. Errar ocasionalmente não significa que o resultado final será negativo. No longo prazo, o sucesso geralmente é definido por um pequeno número de eventos decisivos. Quando falamos de riqueza, é essencial distinguir entre ser rico e ser próspero. Ser rico se refere à renda atual e aos bens que você possui, enquanto ser próspero diz respeito aos ativos financeiros que você ainda não gastou. A verdadeira riqueza está no que não se vê, não no que é exibido. Por exemplo, alguém dirigindo um Lamborghini pode parecer próspero, mas pode estar vivendo acima de suas possibilidades, sustentado por dívidas. A riqueza verdadeira não é definida por carros de luxo, joias ou casas, mas pelos ativos financeiros acumulados e não gastos. Construir riqueza exige autocontrole e disciplina. Cada item de luxo recusado, como relógios caros ou passagens de primeira classe, contribui para a sua prosperidade futura. É fácil encontrar modelos de pessoas ricas que gastam extravagantemente, mas a prosperidade verdadeira é mais difícil de identificar porque está escondida. Fomos condicionados a associar dinheiro ao consumo, mas a chave para construir riqueza está em economizar e investir. Na prática, a única maneira de se tornar próspero é não gastar tudo o que se tem. Da próxima vez que você vir alguém ostentando bens de luxo, lembre-se de que a aparência nem sempre reflete a realidade. O segredo para acumular riqueza está na disciplina financeira, no controle de gastos e na construção de ativos de longo prazo. Quando pensamos no custo do sucesso, é útil compará-lo a uma escalada em uma montanha. O caminho parece claro visto de baixo, mas ao começar a subida, é preciso ajustar a rota, lidar com incertezas e enfrentar riscos. Não há ilusões de que exista um elevador dourado que leve ao topo sem esforço. Esse entendimento muitas vezes se perde quando falamos do mercado de ações. Muitas pessoas acreditam que podem evitar riscos e incertezas, obtendo retornos sem pagar o preço necessário. Ouzel compara o mercado de ações à compra de um carro. Você pode comprar um carro novo, um usado ou tentar roubar um. O carro novo é mais caro, mas oferece melhores recompensas, como buscar retornos de 12% no mercado. O carro usado é mais barato, mas oferece retornos menores, como 4%. Roubar o carro seria como tentar obter retornos altos sem aceitar os riscos. Embora 99% das pessoas evitem roubar um carro pelos riscos envolvidos, muitas acreditam que podem roubar o do mercado, utilizando estratégias para evitar quedas ou capturar picos. No entanto, tentar evitar a volatilidade,
que é o preço natural do mercado, equivale a tentar pegar um atalho que geralmente não funciona. Entre 1950 e 2019, o Dow Jones Industrial Average retornou cerca de 11% ao ano, mas não sem altos e baixos. Muitos investidores tentam evitar a volatilidade, entrando e saindo rapidamente, o que frequentemente resulta em retornos menores. A volatilidade e o risco emocional são o preço que se paga para obter retornos consistentes no longo prazo. Assim como se aceita o custo de um produto, é importante aceitar que o mercado exige um ingresso para entrar. Ao enxergar a volatilidade como uma taxa de entrada e não como uma penalidade, é mais fácil manter a estratégia de investimento e superar os momentos difíceis. Saber quando parar é outra lição essencial. O conceito de adaptação hedônica ou o esteira hedônica explica como, ao atingir um objetivo, frequentemente movemos a meta ainda mais para frente. Isso é ilustrado por exemplos de pessoas como Bernie Madoff, que, apesar de já serem incrivelmente ricas, recorreram a crimes para acumular ainda mais. A busca incessante por riqueza, sem um limite definido, é como subir uma escada sem fim. Não importa quão alto você chegue, sempre haverá outro degrau para alcançar, e a busca pode se tornar dominante, levando à ausência de felicidade e realização. Defina um objetivo claro do que o suficiente o significa para você, caso contrário, expectativas crescentes o manterão constantemente insatisfeito e propenso a riscos desnecessários. Esteja atento aos perigos da comparação social, em vez de se comparar incessantemente com os outros, concentre-se no que verdadeiramente lhe traz felicidade e realização.